Bom dia. A gente está concluindo, né, as nossas atividades. A aula de hoje ela é referente à nossa terceira unidade. E a gente viu anteriormente um pouco sobre a responsabilidade civil, né, que a gente havia feito menção a essa responsabilidade quando a gente falou da Política Nacional de Meio Ambiente na nossa segunda unidade. E agora eu vou dar continuidade, né, para a gente poder fechar aquele chamado tripé da responsabilidade em matéria ambiental. A gente vai falar da responsabilidade administrativa e da responsabilidade, né, penal. Quando a gente pensa nessas duas esferas de responsabilidade em matéria ambiental, a gente se reporta logo, né, à Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605. Essa lei, ela não trata somente dos crimes ambientais. Além dela tipificar o que vem a ser um crime ambiental e quais são as penalidades, né, passíveis de aplicação dentro da esfera penal, há também a delimitação daquilo que vem a ser infração administrativa e quais são as sanções que são cabíveis, além de outros elementos, como, por exemplo, os critérios que são avaliados para a aplicação, né, dessas penas e dessas sanções, que a gente vai tentar, né, sucintamente falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Quando a gente fala, né, mais especificamente dessa ponta do tripé, que seria a responsabilidade administrativa, a gente está falando de uma responsabilidade que ela está atrelada diretamente ao poder de polícia, né, que é atribuído aos órgãos fiscalizadores. Quando a gente falou na segunda unidade sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, a gente falou da nossa estrutura, né, quais são os órgãos que são responsáveis por conduzir essa matéria ambiental. E aí a gente tem o SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí nós vimos que nós temos os órgãos executores, a gente tem os órgãos consultivos, os que vão coordenar e desenhar as políticas e os programas, né, ambientais, enfim. E aí, aqui dentro dessa estrutura do SISNAMA, cabe o poder de aplicar, né, a responsabilidade administrativa. É justamente aquela esfera, né, executiva, aqueles órgãos que vão ter o poder de fiscalizar, né, de verificar se as normas ambientais elas estão de fato sendo cumpridas. E aí nós temos, no âmbito federal, o IBAMA, no âmbito estadual, as secretarias estaduais de meio ambiente e no âmbito municipal, né, local, nós temos as secretarias municipais de meio ambiente. Esses são os órgãos que vão ter, né, a princípio, o chamado poder de polícia em matéria ambiental. Então, eles é quem vão ser responsáveis pela verificação da ocorrência dessas infrações e aplicação das sanções, né, administrativas que são passíveis, né, que já são delimitadas por lei própria. Como eu falei, essas sanções, juntamente com as infrações, elas estão determinadas tanto na Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, quanto no Decreto 6.515 do ano 2000. Esse decreto é quem vai realmente dar as minúcias, né, do que de fato vem a ser tipificado como infração. E aí um parêntese que é interessante a gente fazer para vocês é que a gente tem que procurar fazer uma diferenciação. O que vai ser configurado como crime ambiental e o que vai ser configurado como infração. A princípio, para qualquer conduta ser considerada como um crime, ela tem que estar tipificada na lei. Ou seja, ela tem que estar, aquela determinada conduta, ela tem que estar prevista em lei como sendo um crime ambiental. Da mesma forma, acontece com a infração. Para eu considerar, né, uma determinada violação a uma regra, ela tem que estar tipificada como infração. Mas, em tese, em termos gerais, toda e qualquer violação de uma norma, ela é considerada como infração. Essa infração só vai ser considerada como crime se ela tiver tipificada, ou seja, se essa infração, ela, além de ser uma violação à norma, ela tem que estar na lei sendo prevista como sendo um crime. E aí eu tenho a tipificação. As infrações também elas podem ser tipificadas, embora, como eu já falei, toda e qualquer violação a uma norma, a uma lei, ela é configurada como infração. Mas quando eu falo de infrações ambientais, eu tenho aquelas infrações que são tipificadas, né, que são caracterizadas como tal, que são justamente, mais uma vez, as que estão previstas na Lei de Crimes Ambientais e no Decreto, né, 6.515 de 2000.
Uma coisa que é interessante também a gente destacar para vocês, né, nesse sentido de diferenciação de infração e crime, é que quando eu falo de uma infração, ela vai ser sempre apurada dentro do âmbito administrativo. O que foi que eu falei para vocês inicialmente? Que quando eu falo de responsabilidade em matéria ambiental, e eu estou falando de responsabilidade administrativa, ela está decorrendo daquele poder de polícia, né, que está atribuído aos órgãos fiscalizadores ambientais, que eu vou ter uma determinada infração e atrelada a ela eu vou ter uma sanção administrativa. Então, como que vai correr? Vamos supor, o fiscal ele aplica uma multa. Uma multa ela é um tipo de sanção administrativa aplicada a uma infração específica. Isso tudo, o trâmite da aplicação da multa, ao pagamento, tá certo? Vamos assim dizer, a liberação do retorno das atividades do empreendedor autuado, isso tudo vai correr dentro de uma esfera administrativa. Quando eu falo de crime ambiental, certo? O desenrolar, o tramitar da coisa, ele obrigatoriamente tem que passar pela esfera judicial, o que não acontece com as infrações e com a aplicação, né, da responsabilidade administrativa. Então, que fique claro para vocês essa diferença entre crime e infração. Quando eu falo de infração, eu estou falando da responsabilidade administrativa, né? Que é uma das bases do tripé que a gente apontou. E aí eu recomendo a vocês que façam a leitura, né, em casa, assim que vocês tiverem a oportunidade, do decreto, né, 6.500, perdão, eu havia falado anteriormente 6.515, mas na verdade é o decreto 6.514. Vocês façam a leitura dele, tá? Para poder ver exatamente quais são as infrações que estão tipificadas, né, nesse decreto, juntamente com as infrações que estão tipificadas na Lei de Crimes Ambientais. Mas digo já para vocês que lá vocês vão encontrar descritas infrações contra a flora, contra a fauna, infrações relativas à poluição, tá certo? Outras infrações ambientais, as infrações contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, as infrações administrativas contra a administração ambiental e contra unidades de conservação, dentre outras que vocês vão achar elencadas dentro desse decreto. Além de, né, também das sanções que vão ser previstas. Uma coisa interessante, quando a gente fala de aplicação, né, de uma pena, seja na esfera, né, judicial ou seja na aplicação de uma sanção administrativa, a Lei de Crimes Ambientais, que como eu já, né, torno a repetir, ela não trata somente de crimes, ela trata também dessas infrações administrativas, ela deixa bem claro que alguns critérios eles devem ser considerados quando da aplicação dessa sanção administrativa ou quando da aplicação dessa penalidade judicial. E aí são 4 critérios que são bem básicos. A gravidade dos fatos tem que ser levada em consideração, o motivo e a consequência que motivou aquela infração ou aquele crime, tá? Os antecedentes de quem o pratica, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, porque a gente viu lá na nossa segunda unidade, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela considera o poluidor aquele, né, agente de direito público ou privado, pessoa física ou jurídica. Então, isso permanece valendo para a aplicação dessas penas. E também tem que ser avaliada a situação econômica de quem cometeu o crime ou de quem cometeu a infração para poder ser aplicada, né, a sanção administrativa ou a penalidade em conformidade com aquele contexto específico. E aí, quando eu falo de sanções administrativas, a própria Lei de Crimes Ambientais e o decreto, né, que eu já citei, ele elenca quais são, né, as sanções administrativas que podem ser aplicadas mediante a ocorrência dessas infrações, né, administrativas contra o meio ambiente. E aí nós temos, numa ordem, né, vamos assim dizer, crescente de complexidade, nós vamos ter as advertências, as multas simples, multas diárias, apreensão, destruição, tá, do material que foi utilizado para cometer essa infração, suspensão de venda ou fabricação, né, de produtos, embargo de obra, demolição, suspensão de atividades e temos também as sanções restritivas de direito. Então, vamos imaginar que eu tenha
um empreendimento X que ele está funcionando, foi licenciado, mas o empreendedor ele não está cumprindo com as exigências que foram colocadas durante o processo de licenciamento, aquelas exigências que condicionam a sua licença. Ele está cometendo uma infração. Vamos supor que esta infração seja uma infração de poluição, por assim dizer, e também uma infração, né, administrativa contra o meio ambiente. Esse indivíduo, esse empreendedor, né, ele pode, a princípio, sofrer aquela a sanção mais simples, que seria a advertência, como eu falei, eu citei aqui para vocês, em uma ordem crescente de complexidade. Então, em um primeiro momento, vem a advertência, né? O indivíduo ele tem um prazo para se readequar, não se readequando no prazo que foi colocado pela advertência, ele pode incorrer na multa simples ou na multa diária, e dependendo da gravidade daquela infração, ele pode pular de uma advertência, ao invés de passar pela multa, eu posso chegar à suspensão, por exemplo, da atividade. E aí, o que vai orientar o órgão com poder de polícia para poder fazer isso? Nesse processo, são justamente aqueles critérios que eu falei, né? A gravidade dos fatos, o motivo, a consequência, a situação econômica, os antecedentes, tudo isso vai ter implicação na hora de você fazer a aplicação de uma dessas penas não, de uma dessas sanções que venham a ser aplicadas. E aí, recomendo mais uma vez que vocês façam a leitura do decreto, porque aí o decreto ele vai especificar exatamente o que é que vem a ser uma advertência, o que é que vem a ser uma multa simples, uma multa diária, o que é que vai ser uma situação que necessite, né, que haja um embargo, a demolição ou suspensão de atividades. E aí eu só queria fazer para vocês um destaque, né, a última sanção administrativa que eu citei foi justamente as sanções, né, restritivas de direito. O que vem a ser esse tipo de sanção na esfera administrativa? De repente, uma empresa X, ela sofreu esse tipo de sanção, ela pode ficar impossibilitada de contratar com a administração pública durante um período específico, ou ela fica impossibilitada de fazer financiamentos, né, públicos. Ela pode ficar impedida de realizar sua atividade, ou seja, ela não pode pleitear, entendeu, licenciamento para outras atividades. Isso seria, né, a sanção restritiva de direito. Mais uma vez, lá no decreto vocês conseguem ver exatamente quais são as minúcias que estão relacionadas com cada uma dessas sanções que eu citei aqui para vocês. Então, na segunda unidade a gente falou da responsabilidade, só recapitulando, da responsabilidade civil, né? Que seria a responsabilidade, a obrigação que o poluidor tem de reparar o dano. Ou seja, o dano foi causado independente da existência de culpa ou não, né? Basta que eu tenha comprovado lá o dano e a relação com a atividade que está sendo realizada, eu vou ter sim a obrigação de quem o causou de reparar esse dano. Isso se refere à responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. O outro suporte desse tripé, né, de responsabilidade seria da responsabilidade administrativa que eu acabei aqui de apontar, que está positivada na Constituição, na Lei de Crimes Ambientais e em decreto específico. E aí eu tenho a terceira, né, terceiro suporte desse tripé seria a responsabilidade judicial, a responsabilidade penal. Aí essa também, assim como a administrativa, ela está delineada na Lei de Crimes Ambientais, tá? Não mais em decreto específico. Eu tenho a Lei de Crimes Ambientais, aí ela vai me tipificar quais são as condutas que são consideradas como crimes ambientais e também apontar quais são as sanções penais, né, que são aquelas que vão tramitar em justiça, não mais em esfera administrativa, como no caso das sanções. E aí eu recomendo que vocês façam a leitura na íntegra, tá, da Lei de Crimes Ambientais para poder cristalizar na cabeça de vocês quais são esses crimes. Eu vou destacar aqui, até mesmo pelo tempo, alguns pontos específicos que são interessantes acerca da lei. Como eu falei,
Lá na responsabilidade administrativa, quando você vai aplicar uma determinada sanção, você tem que considerar aqueles 4 critérios básicos que eu havia citado, que seriam o antecedente de quem cometeu a infração, a situação, né, econômica, a gravidade dos fatos e o motivo que gerou, né, a ocorrência da infração e as consequências. Esses mesmos critérios, eles devem ser avaliados na hora de se aplicar a penalidade numa esfera judicial, tá? E lembrando que eu posso acumular, eu tenho o poluidor, ele pode acumular as 3 responsabilidades, né? Ocorreu um crime ambiental, ok? Está tipificado como crime. Quem cometeu aquele crime ambiental, ele pode responder sobre as 3 esferas, sobre a esfera penal, a esfera administrativa e também a esfera civil. Então, vamos pegar o exemplo, né, da Samarco, né, do ocorrido em Mariana. Esse evento que foi, né, o maior desastre ambiental aqui dentro do Brasil, um dos maiores. Vamos lá. A empresa, né, isso já foi amplamente divulgado pela mídia, houve a necessidade de se trabalhar com reparação do dano. No momento que a empresa foi obrigada a criar planos, né, de remediação dos impactos que foram causados, foi aplicada a responsabilidade civil. Ela tem a obrigação de tentar reverter, de reparar os danos, certo? Os impactos negativos que foram causados. A aplicação de multa, ela corresponde, né, à aplicação da responsabilidade administrativa, aquilo que a gente falou. Multa, ela é um tipo de sanção administrativa. E aí, a gente tem também a terceira esfera, que seria a penal. O que aconteceu? Recentemente foi divulgado na mídia. A Polícia Federal, ela indiciou os responsáveis, né, pela empresa, e eles vão responder um processo, tá certo, judicial por este crime ambiental. Então, isso é um exemplo claro de que a gente pode ter, né, cumulativamente a aplicação, tá certo, de sanções e de penalidades nessas 3 esferas, né, em matéria ambiental. Eu tenho a aplicação da responsabilidade civil, administrativa e penal. Isso também tem que ficar claro e está previsto tanto no artigo 225 da Constituição, quanto na própria Lei de Crimes Ambientais. Vocês vão ver, né, essa previsão aqui que eu apontei para vocês. Outro ponto interessante a ser destacado, né, acerca da responsabilidade penal é que, da mesma forma, né, que eu coloquei que a responsabilidade civil, ela é subjetiva, porque não necessita de culpa, e ela também é solidária. Ou seja, não é só o agente causador direto daquele dano que pode ser responsabilizado. Os agentes, né, os coparticipantes, os corresponsáveis, eles também podem ser responsabilizados. A mesma coisa acontece aqui na esfera, né, penal, na esfera judicial. No caso da ocorrência de um crime ambiental, existe sim também a chamada corresponsabilidade, né? A responsabilidade solidária. Então, eu posso aplicar uma penalidade em esfera judicial tanto ao responsável direto quanto aos responsáveis indiretamente pela ocorrência daquele crime. Quanto aos tipos de pena, na lei de crimes ambientais, existem, né, 3 categorias básicas de penalidades que são aplicadas. Eu tenho as penas restritivas de liberdade, que correspondem, no caso, à reclusão e detenção, as restritivas de direito, que são aquelas correspondentes à prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, suspensão parcial ou total das atividades, a prestação pecuniária, que seria o pagamento, por exemplo, para a manutenção de unidades de conservação. Tem o recolhimento domiciliar e tenho também somente a pena pecuniária, que seria somente a aplicação da multa, sendo que todas elas podem ser acumuladas dependendo da gravidade, né, do fato, dependendo do contexto. E aí, no capítulo 2 da Lei de Crimes Ambientais, vocês vão achar as minúcias a respeito da aplicação de cada uma dessas penas aqui que eu citei, que eu recomendo também que vocês façam a leitura desse capítulo 2 da Lei de Crimes Ambientais. E, por fim, né, um ponto que é crucial quando você trabalha com essa lei, seriam justamente os fatores, né, que são considerados como fatores agravantes e fatores atenuantes para a aplicação da pena. Então, eu citei, né, bem no comecinho, 4 critérios básicos que são utilizados para a aplicação tanto das sanções administrativas quanto para a aplicação das penalidades em esfera judicial.
Mas quando eu falo em crimes ambientais especificamente, a gente tem ainda nesse capítulo 2, a gente vai ter o artigo 14 e o artigo 15. Esses dois artigos, eles vão delimitar, respectivamente, o que é que vai atenuar a aplicação da pena e o que vai agravar a aplicação dessa pena, né, mediante a ocorrência de um determinado crime ambiental. E aí, o que é que vai ser considerado, segundo o artigo 14, como atenuante? A gente vai ter o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente que cometeu o crime, tá? O arrependimento do infrator, que deve ser manifestado espontaneamente, tá ok? A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental que foi causada pela, né, ação dele, e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, esses são os 4 fatores, são as 4 situações que podem levar à atenuação, o abrandamento da pena que venha a ser aplicada, tá? E o artigo 15, ele já vai apontar o contrário. Quais são aquelas situações que vão agravar a pena, tá ok? E aí, são elas, a reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então, se não é a primeira vez que o poluidor comete aquele determinado crime ou outros crimes, isso vai pesar para agravar ainda mais a pena que vai ser aplicada. Ter o agente cometido a infração nas seguintes situações: para obter vantagem pecuniária. Então, vamos supor que eu seja um caçador profissional e eu caço. E, além de ser, eu sou caçador por esporte, caço também para vender aquele material de caça. Então, o meu objetivo é ganhar vantagem financeira. Isso também vai contribuir para agravar a minha pena. Se a ação, ou seja, se o crime que foi praticado, ele foi praticado coagindo alguém, coagindo terceiros, então isso também contribui para o agravo da pena. Se eu cometi a infração afetando ou expondo a perigo de maneira grave à saúde pública ou meio ambiente, isso também contribui para agravar a pena. Quando a ação concorre para danos à propriedade alheia, é mais um fator. Quando essa ação, quando o crime cometido ele atingiu unidades de conservação, quando atinge áreas urbanas ou qualquer assentamento humano, também é agravante. Quando o crime é praticado em período de defesa à fauna ou quando ele atinge espécies ameaçadas de extinção, isso também conta como fator agravante. Duas coisas interessantes: quando esse crime é praticado em domingos ou em feriados, ou quando ele ocorre no período da noite, isso também conta como um agravante, porque considera que eu tenho a má-fé daquele indivíduo ao praticar esse ato criminoso. Quando essa ação, quando o crime ele é praticado em épocas de seca ou em épocas de inundação, que são épocas em que eu tenho vulnerabilidades ambientais e a população também está exposta, a essas vulnerabilidades, isso também conta para agravar essa pena. Quando o crime é praticado utilizando métodos, cruéis que causem sofrimento, no caso a animais, durante o processo de captura ou de abate também, tá? Não é só a questão da caça. Vamos supor que eu tenha um determinado produtor de gado e o método que ele está utilizando para poder fazer o abate desse animal é um método cruel, isso também configura como crime. Então, não é só quando se fala de caça, tá? Quando o crime ele ocorre mediante fraude ou abuso de confiança, quando ele é facilitado por funcionário público no exercício de suas funções, isso também conta como agravante. Aí um destaque para fazer nessa situação é que o funcionário público ele é corresponsável. Então, vamos supor que eu tenha um membro da administração, eu tenho um fiscal que ele se omitiu a um determinado crime e que ele se omitiu também a ocorrência de uma determinada infração administrativa. Ele está sendo cúmplice e pode ser penalizado, considerando aquilo que eu havia colocado anteriormente. A responsabilidade na esfera penal, na esfera judicial, ela também é uma responsabilidade solidária. Eu posso ter a aplicação de pena ao responsável direto e aos coparticipantes, os corresponsáveis, que é esse caso específico aqui que eu citei para vocês, de situação agravante de pena. E, para encerrar, uma informação interessante acerca
do nosso próprio ordenamento jurídico, né? Um elemento que foi possível de ser aplicado a partir da Lei de Crimes Ambientais. A gente pensa, como que eu vou penalizar uma pessoa jurídica, né? Eu estou falando de corporações, eu não estou falando de uma pessoa física. Como que eu vou penalizar uma pessoa jurídica por um crime ambiental? Como que eu vou aplicar, por exemplo, as penas restritivas, né, de direito? Isso é possível a partir da Lei, né, de crimes ambientais. Eu posso aplicar todas as penalidades, desde as penas pecuniárias, tá certo? As restritivas de direito, eu vou poder aplicar a pessoa jurídica, que anteriormente não era possível você aplicar essas penas restritivas de direito às pessoas, né, jurídicas. E a Lei de Crimes Ambientais, ela dá essa abertura, né, ela traz essa previsão. Que aí eu recomendo que vocês façam a leitura para entender um pouco melhor como isso ocorre, do artigo 21, tá? E do artigo 22, que vai esclarecer um pouquinho mais a esse respeito. No mais, o que é que vocês têm que cristalizar na cabeça de vocês? Que, de fato, quando a gente fala de aplicação, né, de responsabilidades em matéria ambiental, eu tenho que considerar esse tripé que a gente vem apontando para vocês desde a primeira unidade, que eu tenho 3, né, modalidades de responsabilidades que são passíveis, que seria a responsabilidade civil, que é a obrigação da reparação do dano, a responsabilidade administrativa, que decorre da aplicação do poder de polícia, da fiscalização, e tenho a responsabilidade penal, que é aquela que vai transcorrer em esfera judicial. E aí, eu recomendo mais uma vez que vocês façam a leitura da Lei de Crimes Ambientais para poder cristalizar melhor todos esses elementos na cabeça de vocês. É isso, qualquer dúvida, a gente está online lá na plataforma. Bom dia ou boa tarde para vocês.